Fala, meu amigo vendedor, minha amiga vendedora, e o vídeo de hoje eu vou te ensinar a se tornar um especialista na sua área, um especialista no seu mercado, um especialista em vendas e mais. Você vai aprender a vender para qualquer pessoa. É isso mesmo que você ouviu. No vídeo de hoje eu vou ensinar você a vender qualquer produto para qualquer pessoa, a você se tornar um especialista em vendas. E para que esse vídeo fique dinâmico e você possa entender a sequência, nós vamos dividir em 5 passos, 5 estratégias que você vai utilizar para poder se tornar um especialista, uma especialista em vendas. Fica comigo até o final desse vídeo. Agora, você já sabe, já entra, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Toda semana tem vídeo novo e sem mais delongas, vamos para cima. O primeiro aspecto que a gente tem que entender é o seguinte: todo mundo gosta de falar com um especialista. Você, eu e o seu cliente não é diferente. A gente não quer falar com amador, a gente corre de amador, não é amador que nós queremos tratar ou negociar. Essa é uma coisa fundamental para você entender, porque o cliente tem que te ver como um especialista. Você fala, Anderson, mas como é que eu vou virar um especialista? Através de um método utilizado por escolas de idiomas. Como que funciona? Se você não fez ainda, né, um intercâmbio, você fica imerso no idioma, pelo menos essa é a ideia, né? Você tem a opção de passar anos aqui em escolas de idiomas para poder aprender, ou você tem a opção de fazer uma viagem, ficar 30 dias, 60 dias, 6 meses, um ano morando numa república, ou você morando numa casa de família, e lá você vai ter contato direto com o idioma até que você aprenda e adquira a sua fluência. Para você se tornar um especialista, a gente tem que fazer a mesma coisa. Você precisa fazer uma imersão, você precisa imergir, você precisa ficar o dia inteiro vinculado naquilo. Mas como é que eu vou ficar vinculado lá com vendas, com o assunto ou com a minha deficiência o dia inteiro, porque eu tenho trabalho, eu tenho meu coisa para fazer? Calma, eu vou te ajudar e você vai entender como que você vai fazer para ter essa imersão. Vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender é que o vendedor, infelizmente por natureza, ele é alguém que ele não gosta de estudar muito, que é um erro grave, né? Então ele imagina que só saber se comunicar bem e falar é o bastante. Não é. Então você precisa criar uma rotina para que você possa aprender algo. Então o primeiro passo é você criar uma rotina. Eu vou te falar a minha rotina de estudos, tá? Eu já falo inglês e quero aprender francês. Então o método que eu uso para o francês é o seguinte: eu faço pela manhã 15 minutos, que é o período que eu tenho, na hora do almoço meia hora, e eu faço à noite mais meia hora antes de dormir de estudo de francês. Então é o método que eu uso para poder aprender e me tornar um especialista em francês. Quando eu quero aprender algo novo, que eu preciso aprender por alguma finalidade que eu tenho, eu utilizo esse mesmo método. Claro, como agora eu estou no francês já tenho um ano, então eu ainda tenho mais 6 meses ainda nesse método, para depois eu passar para um próximo programa de estudos, tá? Como estudo para mim é uma coisa muito importante, eu divido em várias etapas ao longo do dia. Se de repente para você não é importante, fique tranquilo, você vai usar esse método. Você vai pegar 15 minutos de manhã, Anderson, mas eu tenho que sair para comer e não dá. Eu, por exemplo, por fazer dieta, trago a minha comida aqui para a empresa. A empresa tem uma cozinha, eu como na cozinha da empresa. Não é a sua realidade, você vai trocar. Você vai fazer meia hora de manhã e 15 minutos na hora do almoço. Em vez de você ficar sentado mandando vídeo inútil em grupo ou falando com gente que de repente não vai te agregar, você vai tirar 15 minutos para poder estudar sobre o assunto. Qual é o assunto? Vendas. Qual é o assunto? O seu produto. Qual é o assunto? O seu mercado. Você vai pegar aquilo que é seu calcanhar de Aquiles, aquela que é a sua maior dificuldade, aquilo que está te impedindo de tornar um especialista, e você vai começar com essa rotina
de estudos, tá? Então a gente criou a rotina. Agora tá, o que eu vou estudar? O que eu vou fazer? Primeira coisa que você vai fazer é a seguinte: você vai se inscrever no meu canal e você vai escolher mais 4 canais relacionados ao tema. A G é um canal de vendas, então você vai se inscrever no meu e mais 4 canais relacionados a vendas. Depois você vai fazer o que? Esse é o passo número 2. Você vai somar a esse passo, você vai começar a se blindar, a fazer a sua imersão dentro desse material. Você vai começar a ler livros, tem livros gratuitos na internet para você sobre vendas, tem livros pagos de vendas também. Fique atento, o Mauro, o nosso editor, está diagramando o nosso livro de vendas, um livro fantástico sobre prospecção em diferentes canais de vendas. Então é um livro que eu recomendo fortemente que você já fique atento para quando ele sair você possa estar entre os primeiros para poder adquirir. Então você vai usar 5 canais de venda, você pode ver um por dia, porque são 5, para você assistir um desses canais por dia. E aí, como talvez você não encontre vídeos que tenham 1 hora, sua capacidade de prestar atenção, possivelmente ela vai cair dentro dessa 1 hora, você vai utilizar o que no outro período. Pessoal, antes dessa terceira dica, eu vou frisar. A coisa mais importante que tem para que você continue absorvendo esse conteúdo é o que? Se inscreve no canal, curta, deixa já o seu like, ativa a notificação. Se esse material para você ele é relevante, você é gestor, de supervisor, gerente, dono da empresa, manda isso no grupo para sua equipe, obriga eles a assistir, faz uma anotação dos pontos importantes para você trabalhar junto com a sua equipe, tá certo? Qual é a nossa dica número 3? Você vai pegar a ferramenta que a gente mais utiliza hoje em dia, que é o Instagram. É a ferramenta que a gente mais utiliza hoje de rede social. Você vai parar de seguir quase todo mundo que você tem seguido. Quase todo mundo. Porque olha só, eu posto conteúdo, por exemplo, no meu Instagram diariamente sobre vendas. Você vai me seguir e você vai seguir mais 4 pessoas relacionadas também a vendas. É claro que eu sei que eu sou o melhor, mas também tem outras pessoas com conteúdos bons que podem agregar sim no seu conhecimento. Você vai seguir só aquelas pessoas que são essenciais para você. Anderson, mas isso é para sempre? Não, você vai fazer só por 30 dias. 30 dias é o prazo para você se tornar um especialista, nem que for um especialista júnior, mas você vai se tornar um especialista nesses 30 dias. Você vai parar de seguir um monte de página. Eu recomendo fortemente que você pare de seguir de forma perene páginas que de repente não vão te agregar, só coisas de besteira, enfim, aquela besterol enorme que tem. Eu recomendo fortemente que você pare para sempre. Mas eu não quero porque eu gosto, porque é importante. Tudo bem, você vai parar pelo menos de seguir por 30 dias. Você vai se reduzir ao mínimo, você vai deixar o mínimo daquilo que é essencial para que você siga por 30 dias, para você ter o quê? Sempre imersão. Toda vez que você pegar no celular, você vai ver um conteúdo relacionado ao assunto. A probabilidade de você seguindo 150, 200 pessoas e você ter 5 pessoas relacionadas a vendas, aí depois você vai selecionar mais 5 páginas de negócio. Aqui são 5 pessoas, tá? Pessoas. E depois você vai seguir mais 5 páginas, são 10 pessoas, é 5% do material para você consumir. E aí a redução de tempo que você vai ter lá no Instagram scouteando, você vai utilizar para adquirir o conhecimento. Então essa eu julgo ser talvez a parte mais importante, e eu faço isso sempre. Por algumas vezes, antes de eu começar a promover o meu Instagram, eu excluía o Instagram. Quando eu precisava me dedicar a um projeto, algo que de fato para mim ia melhorar, ia mudar o meu resultado, o que eu fazia? Eu excluía o Instagram, excluía a ferramenta, para que eu pudesse me dedicar de forma integral, minha atenção àquilo que de fato para mim é importante. Agora eu não posso mais porque promovo o meu Instagram. Passo 4, você vai começar a consumir podcasts. Você é um vendedor que faz visita presencial, ou você vai de carro, ou você vai de metrô, ou você vai de ônibus no trajeto da sua casa para o seu trabalho. E aí vamos assumir aqui, por exemplo, se você mora em uma cidade como São Paulo, você leva no mínimo, se você não morar muito próximo, 1 hora para você chegar no seu destino. Nessa 1 hora você vai utilizar para ouvir podcasts relacionados ao
assunto. Então, essa é a coisa mais importante, ou uma das mais importantes. A gente entende que se você pega e você consome conteúdo pela manhã, então lá pela manhã você está consumindo com o seu conteúdo relacionado a vendas, e aí depois você vai trabalhar, e aí no seu almoço, no percurso de você vai ouvindo conteúdo relacionado a vendas, de repente conteúdos complementares ou distintos que acabam complementando para você poder fechar o negócio. Depois no seu almoço você tira 15 minutos para estudar novamente, e à noite antes de dormir ou indo para casa você vai ouvindo outro podcast, e antes de dormir você estuda novamente. Pensa só nisso. Vamos assumir que se você leva 1 hora no trajeto para casa para você ir, você vai ouvindo o podcast. Você estuda nos seus períodos de estudo regulares, nós temos meia hora de manhã, meia hora à noite, e você tem mais 15 minutos. Então você tem 1h15, mais 1 hora de podcast, nós estamos falando de 2h15. À noite eu quero ver minha futilidade. Aí você vai ouvindo lá a rádio, a sua música, o futebol, mas você já dedicou por dia 2h15. Quanto que isso dá por semana? Mauro, não estou sem condição de fazer conta, coloca aí na tela. Quanto que isso dá por mês? Quanto que isso dá em um ano? Olha o quanto você vai aproximando de conhecimento sobre o assunto. E aí depois, por último, a 5ª dica, mas ela não é nem de longe a menos importante, é você começar a fazer anotações. Então você terminou o estudo, você vai fazer anotações referente àquilo que você estudou, e quando você terminar uma ligação de prospecção, quando você terminar uma visita, você vai fazer uma análise do seu atendimento em cima das suas anotações, se ela foi boa ou se ela foi ruim. Dessa forma você vai estar avaliando o seu trabalho e vendo se você está tendo progresso ou não, e pontos aonde você pode corrigir, tá certo? Pessoal, se você gostou, então se inscreve no canal, deixa o seu like, curta o vídeo, comenta, compartilha, deixa escrito aqui se faltou alguma coisa, aquela que você acha importante, e a gente se vê na próxima. Obrigado.